Sejam muito bem-vindos ao Mesa dos Notáveis. É uma tarde memorável porque hoje nós vamos falar de um dos assuntos que é o campeão de pedidos aqui no programa. Você sabe, as pessoas vivem pedindo temas. A gente recebe pedidos de temas de tecnologia, alguns sugerem temas que eles estão vivendo no dia a dia, como, por exemplo, problemas na cidade. Quantas vezes eu já não chamei aqui arquitetos para falar do plano diretor e outras coisas referentes à cidade, porque ouvintes enviaram mensagens para a Rádio Vinha. Bom, hoje eu vou falar de um dos temas que acumula a maior quantidade de pedidos. E por que isso acontece? Muito provavelmente porque esse é um tema que toca a vida de todos que nos ouvem. Seja para mais ou seja para menos, todos precisamos aprender a lidar com esse assunto. Hoje eu estou com dois notáveis sentados aqui à mesa para falarmos da perda de peso, só que com saúde. Atenção ao novo método de emagrecimento. Será que depois de 2000 anos após Cristo é possível que haja um novo método de emagrecimento? Vamos entender tudo isso com eles, que são sim notáveis nessa área. Querido Dr. José Paulo Rezende. Dr. José Paulo é médico especialista em nutrologia clínica e medicina do exercício e esporte. Ele é lá do Instituto Dr. José Paulo Rezende e está conosco hoje no Mesa dos Notáveis. Uma ótima tarde, doutor. Obrigado pela presença. Olá, Guilherme. Boa tarde a todos. Fico muito lisonjeado de ser convidado para fazer parte dessa mesa e eu espero que a gente consiga ter uma troca aí satisfatória de informações, de conhecimento e levar aí a todos que estão escutando a maior quantidade de assuntos possíveis para levar uma reflexão também sobre esse emagrecimento saudável e sobre outras formas de tratamento. Com muita certeza. Eu cumprimentei o Dr. José Paulo aqui na entrada e eu disse assim, agora sim eu respeitei a área de atuação do Dr. José Paulo. Porque eu já fui nutricionista, que eu falava, gente, ela tá me passando essa receita aqui, mas ela também tá precisando. É ou não é verdade? Você já foi algum profissional assim? Agora, ouvinte, você que tá só no rádio, te dá uma dica, entra no YouTube para você ver o que eu estou dizendo. Dr. José Paulo, eu não sei, o senhor é fisiculturista? Não sou fisiculturista, mas sou um amante do esporte. Maravilha, então pronto, tá explicado. Porque é assim, quando um outro gordinho fala pra você como emagrecer, você fica meio assim, não é possível, né? Agora, quando o Dr. José Paulo falar, escuta porque ele tem experiência, é ou não é verdade? Deixa eu cumprimentar ela que também é notável nessa tarde, querida Cristal Barros Vilas Boas. Ela é especialista em emagrecimento e ela tem pós em nutrição esportiva e atende no Instituto Dr. José Paulo Rezende. Seja muito bem-vinda, nossa nutricionista Cristal. Você tá bem, Cristal? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Guilherme. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e eu tô muito empolgada para passar um pouco das nossas informações aí, dos nossos protocolos e associar a nutrição com a nutrologia para trazer esses resultados igual nós estamos trazendo lá no Instituto. Que maravilha. Eu quero, inclusive, ver esses resultados do Instituto, porque eu ouvi falar muito bem. Ouvi dizer, inclusive, que existe um time que traça um plano como um arquiteto, né? Escreve ali um projeto para construir um prédio e existe o passo a passo para chegar no objetivo final, que é o emagrecimento saudável, né, doutor José? Com certeza, com certeza. E Guilherme, é o seguinte, queria até pontuar algo dentro disso. Dentro da nutrição, as pessoas têm alguns mitos em torno de alimentos específicos, achar que aquele alimento inflama, aquilo não inflama. Aquele alimento, por exemplo, o leite, que o pessoal banaliza tanto o leite, fala que o leite inflama. O leite inflama para quem tem algum problema com lactose, para quem tem intolerância à lactose. O leite em si não é um alimento inflamatório. O que inflama, que eu falo sempre para eles, é a gordura em excesso. Se você tiver com sobrepeso, com gordura em excesso no corpo, os seus exames vão estar alterados. Você vai ter ali uma desbiose, né, que é um problema ali intestinal, geralmente é uma pessoa que sofre mais com problema de gases, constipação, dificuldade de ir no banheiro. Isso tudo está mais relacionado à gordura em si do que a um alimento ou outro. Claro, aquele alimento ele vai ser prejudicial se a pessoa tiver alguma restrição, alguma alergia ou intolerância àquele alimento. Aí sim ele vai se tornar, inflamatório para aquele paciente. Geralmente os intolerantes a leite, eles sabem muito bem desse assunto, né? Só que eu vejo pessoas que são intolerantes e não sabem, né? Eles convivem com a intolerância e isso ali vai agravando até a hora que a pessoa percebe que tem intolerância a algum tipo de alimento. Isso aí compromete também no emagrecimento? Sem dúvida. Com certeza. Até porque isso proporciona ainda mais uma desbiose, igual a Cristal está falando, uma inflamação intestinal. E com certeza, o intestino hoje, como todo mundo sabe, é o segundo cérebro. Nós temos eixos intestinais ligado a fígado, ligado a coração, ligado a cérebro, ligado à massa muscular. Então, quanto mais inflamado esse intestino, piores vão ser os resultados. Até porque
a absorção de nutrientes vai ficar deficitária. Depende de que o intestino esteja funcionando bem para essa absorção acontecer da forma correta. E esse negócio de ser o segundo cérebro significa o quê? O intestino ele está fazendo qual função? Você já escutou isso alguma vez? Não escutou? Eu escutei várias. Inclusive eu fico me perguntando, eu lembro que falavam assim, ó, o corpo humano ele tem 3 corações. Eu falei, pronto. Entendi tudo errado, Didi. Aí eles diziam que a batata da perna era um coração também. Isso é verdade, isso não é mentira. Eu acredito. E por quê? Porque aumenta o retorno venoso, ele proporciona um bombeio de sangue de volta para o coração de forma mais eficaz. Agora, em relação ao segundo cérebro, onde você acha, uma pergunta assim, pessoal mesmo, onde você acha que produz serotonina no nosso corpo? A maior parte de serotonina. Eu ia Aquele neurotransmissor, sabe? Eu ia dizer pâncreas, mas não. Provavelmente, então, intestino, se a gente está falando então, dele. Assim, ó, é intestino. 90 a 95% da serotonina, por exemplo, é produzida com base intestinal. Legal. 5% cerebral e outras áreas. Então, sistema nervoso central, digo. Sim. Então, assim, quando você tem um intestino, por exemplo, que é inflamado, desbiótico, que tem um leaky gut, que é uma permeabilidade intestinal aumentada, você tem, por exemplo, uma baixa de produção de serotonina. Então, você predispõe o paciente, por exemplo, a N comorbidades, vamos dizer assim. Sim. Então, por essa e outras razões que nós falamos também que ele é o segundo cérebro. Perfeito. Até por liberações hormonais, entre outras coisas que acontecem no intestino. Engraçado, nós estamos dizendo de uma pandemia de depressão. Então, pelo que você acabou de me dizer, porque serotonina é sobre a alegria, com certeza, disposição, é um hormônio essencial para você acordar de manhã bem. Sem dúvida. E aí você está me dizendo que o intestino é responsável por boa parte dela. Se a pessoa come mal, ela pode ter uma depressão fisiológica. Nesse ponto que eu queria chegar, exatamente isso. Hoje nós temos aí casos de depressões que são totalmente ligados a alterações intestinais também. Não estou dizendo que seja só isso, não quero dizer isso, claro. É necessária a avaliação de um psiquiatra, se tiver necessidade de medicação, tem que entrar com medicação, mas a correção nutrológica, nutricional, ela é fundamental nesse caso também. Que maravilha. A gente vê como que a nutrição, ela gira em torno de tudo, a cabeça ali de tudo. Então, assim, até as próprias medicações que a gente estava citando, se você não tiver esse acompanhamento nutricional e cuidar da questão da alimentação, aquela medicação, ela não vai fazer efeito por si só. Ela não vai, né, te trazer aquele milagre. Então, hoje a gente vê que a maioria das pessoas, tem muita gente banalizando a medicação e tá deixando um pouco de lado essa parte nutricional. E, assim, as medicações são incríveis, funcionam demais, tem seu papel fundamental ali, não só na questão física, né, mas na saúde em geral. Mas precisa associar com a alimentação, porque senão os resultados não são duradouros, são resultados ali permanentes naquele momento, né, que você está usando a medicação. Então é tudo muito interligado. E lá no Instituto a gente interliga todas essas áreas para poder trazer saúde em geral para o paciente. Não pensa só nessa questão de física, emagrecimento, mas a saúde por completo. E aí a gente entrou nessa questão da área emocional agora, já dá pra gente ter uma noção aí de como que tudo está interligado, né? Não, completamente interligado. Isso é igual um amigo meu, um abraço para ele, o querido Joe, ele tava com o tanque do carro dele furado. Só que ele falou, rapaz, mas esse carro bebe. E aí o que ele fazia? Ele enchia mais o tanque, né? Ele falava, meu pai, não é possível, rapaz, que esse carro tá bebendo isso tudo. Foi descobrir que era o tanque furado depois. Então não adianta você ficar enchendo o tanque se o tanque tá furado, né, meu amigo? Tem que resolver o problema para depois entrar com a medicação, né? Ou o outro amigo que limpou o bico do carro porque estava entupindo e aí o consumo do carro arrebentou com o carro. Saiu de consumo de 10 para 7 por litro. E ele... Enfim, é importante pensar em todas as variáveis. Eu estou aqui com o Dr. José Paulo Rezende e a Cristal Barros, nossa especialista em emagrecimento, nutricionista com pós em nutrição esportiva. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e na volta eles vão me contar dos atletas que estão com eles lá no Instituto Dr. José Paulo Rezende. E eu quero entender como é que funciona para um ouvinte que nos acompanha agora, que decide iniciar o projeto. Fala, meu amigo, eu vou resolver a minha vida. Eu vou parar de empurrar a minha saúde com a barriga e vou perder a barriga de uma vez por todas. Como que é feito o processo e por que as pessoas sempre apostam em medicamentos e nunca no processo completo, né? Pra gente entender, você, atenção, você que usa Ozempic, tô falando com você, hein? Fica com a gente que na volta do intervalo, Dr. José Paulo, Cristal Vilas Boas vai nos ajudar a fazer o tratamento. Os dois estão aqui, nossos notáveis sobre emagrecimento e o novo método de emagrecer. Não sai daí. Seja muito bem-vindo ao canal da Vinha FM. Por aqui você acompanha todo o nosso conteúdo, palavras, programas para abençoar a sua vida, a oração que pode transformar o seu dia e com certeza muito mais.
Toda a programação no momento, no lugar e na hora que você quiser. Vinha FM, muito mais completa para você, agora também no YouTube. Impercast, toda segunda-feira às 17 horas, um programa que traz inspiração para a sua vida financeira e na sua jornada de trabalho. Empresários de sucesso contando suas histórias para te encorajar e motivar em sua jornada financeira. E é por isso que você não pode ficar de fora. Toda segunda-feira às 17 horas. Impercast, só na Vinha FM, a trilha sonora do céu. Estamos de volta com Mesa dos Notáveis, segundo bloco, falando hoje sobre emagrecimento e o novo caminho saudável para emagrecer. Muitas pessoas, elas estão mandando mensagens aqui para a Vinha FM e algumas delas sempre pedem, por favor, fale sobre a febre das canetinhas de emagrecimento. Essas canetinhas, elas custam caro, hein? As indústrias farmacêuticas ao redor do mundo estão ganhando bilhões de reais e dólares com toda a venda desse medicamento para emagrecer. Vamos entender onde começou com os nossos notáveis de hoje e também continuar a conversa que a gente já iniciou no primeiro bloco. Eu saí falando sobre alguns atletas que são atendidos no Instituto Dr. José Paulo Rezende, aqui comigo o Dr. José Paulo e também a Cristal Barros Vilas Boas, como especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. Só para você entender, o time multidisciplinar lá do Instituto é o que me mostra a diferença do que a gente costuma ver. Geralmente a pessoa ela é atendida por uma única pessoa, um nutrólogo, uma nutricionista, de repente
nem é um especialista, é um amigo que fala, vai lá na farmácia, compra aqui, ó, te passa o nome, não precisa de receita não, compra lá que você vai emagrecer. O Dinaldo até fez aquela carta lamentando, rapaz, é verdade. Mas hoje em dia, no mundo em que a academia virou farmácia, não é verdade, você toma injeção de esteroides, né? Como o povo dizia, asteroide, né? Você fica tomando isso na academia. Então presta atenção que vai dizer o nosso doutor José Paulo e a Cristal, para você não cair em engano, principalmente das canetinhas. Então, doutor José Paulo, pessoal que é iludido, que põe esses remédios dentro do corpo, coloca aí o medicamento, seja o Ozempic, que é o mais famoso, né? Se eu não me engano, foi o Elon Musk que fez a divulgação desse negócio pro mundo inteiro. Que ele emagreceu, perguntaram, o que você fez? Ele falou, não, eu tô usando um remédio aí, Ozempic. Ozempic tira a fome, é uma beleza. E na verdade é um medicamento para diabético, né, doutor? Então, o Ozempic em si, que é a semaglutida, o princípio ativo, ele foi desenvolvido para diabetes. Mas da mesma forma que a Saxenda, por exemplo, ou que a Victoza foi desenvolvida para diabetes, foi também desenvolvido um medicamento com a mesma molécula, porém para emagrecimento, que é a Saxenda. O Ozempic segue o mesmo princípio. O Ozempic é para diabético, porém o Wegovy, que já tem hoje nas farmácias de maneira muito comum, é para obesidade e emagrecimento. Então, o mais conhecido deles é o Ozempic, porque é um nome que foi o que iniciou ali essa jornada, né? E ele é um medicamento, claro, que como qualquer medicamento, tem seus riscos, tem seus efeitos colaterais. Então não é, claro, é totalmente contraindicado o uso sem acompanhamento médico e sem acompanhamento nutricional associado. Esse medicamento, por exemplo, ele é da família de um análogo de GLP-1. O que é isso? O GLP-1 é um hormônio intestinal. Esse hormônio ele gera saciedade. Em condições normais. No seu corpo você já vai produzir ele assim que você come e tem alguns outros estímulos, ele vai ser liberado, vai lá no seu cérebro e gera saciedade. Só que ele dura pouco, entendeu? Ele dura pouco, ele dura 2 a 3 minutos no seu corpo e ele é quebrado por uma enzima aí específica que faz essa quebra e ele se degrada. Então a indústria farmacêutica foi muito sagaz, eles entenderam isso e criaram um medicamento que é similar a esse GLP-1, porém ele não tem uma partezinha ali que a enzima quebra. Então ele pode durar ali uma semana, pode durar, dependendo do medicamento, 24 horas. Que maravilha! Então ele dura mais tempo, gerando saciedade por mais tempo. Porém, além de saciedade, ele também age na insulina, age na quebra de gordura, né? Favorecendo ainda mais o emagrecimento e, claro, o déficit calórico associado a um plano alimentar adequado. Eu não vou evitar citar essa história, já que ela é pública e famosa, mas tem uma cantora sertaneja que ela... O tempo inteiro tem gente fazendo notícia dela e aí tem uma live que ela tá com um prato de comida para provar para as pessoas que ela tá comendo. E ela morde o garfo sem nada, ela fala, gente, eu tô aqui comendo, aquela coisa estranha. Seria mais ou menos isso, a pessoa para de sentir fome. Então, ela realmente reduz o apetite e a saciedade ela vai ser mais precoce, ou seja, ela come menos volume e o pouco que come já fica saciado por mais tempo. Entendi. É aquela questão também, assim, a pessoa ela acha que emagrecer a qualquer custo seja o melhor, quando na verdade existe o equilíbrio do processo. Agora, tem que entender também, nós temos, claro que entender e conscientizar quem está escutando que existem efeitos colaterais. Inerentes da medicação em si, como se você tomar uma dipirona, você vai ter algum colateral, você pode ter. Sempre. Tomar um Ozempic, você também pode ter, como náusea, vômito, constipação, intestino ficar mais preso. Você pode ter risco aí, se você tiver alguma alteração hepática ou pancreática importante, uma hepatite, uma pancreatite. Então, todos esses efeitos, você tem que ficar atento, claro, e relatar sempre ao médico que está acompanhando. Uma coisa interessante que eu vejo de quem só vai no processo do remédio é que a pessoa, ela perde junto com a gordura massa magra, né? Como é que funciona isso, Cristal? Tem que comer o quê para segurar músculo no corpo? Então, emagrecimento não é só questão de quantidade. O que a medicação vai fazer? Ela vai te ajudar a diminuir a quantidade de comida que você ingere. Sim. Consequentemente, você entra em um déficit calórico, você começa a consumir menos calorias do que você consumia antes e você começa a emagrecer. Mas emagrecimento, dessa forma, sem reeducação alimentar, não dá certo. Porque se você faz a restrição calórica, às vezes até mais do que deveria, o seu corpo, e não consome a quantidade de proteína suficiente, o seu corpo ele começa a eliminar muita massa magra ali junto com o peso que está indo. E quanto mais massa magra perde no processo, mais lento vai ficando o metabolismo. Aí vamos lá, a gente pega uma pessoa que não tem uma alimentação boa, ela entra com a medicação, não passa para o processo de reeducação alimentar, não cuida da massa magra. Ela vai terminar de tomar essa medicação, ela não vai ter aprendido a se alimentar melhor e ela ainda vai ter perdido muita massa magra. O metabolismo dela vai estar mais prejudicado e mais lento. Aí ela não vai ter aprendido a se alimentar melhor. Ela vai, quando tirar a medicação, vai voltar a comer como antes e às vezes o mesmo volume de comida como antes e com o metabolismo mais lento. Então é daí que vem o rebote.
Então, se não engorda fizer... mais, já que o metabolismo não é o mesmo. Exatamente. Então, se não fizer, não passar pelo processo de educação alimentar, a gente ficar controlando essa massa magra que está perdendo ali no emagrecimento, e a pessoa não aprender a se alimentar melhor, ela não vai conseguir manter aquele peso perdido depois que tirar a medicação. Vai ser mais difícil para ela manter esse peso. Acho que a melhor explicação que eu já ouvi disso que a Cristal está falando aqui foi a aparência de aidético, né? Porque a pessoa que tem AIDS, ela fica aquela magra, sem músculo, né? Que é muito triste, né? Porque é uma doença mesmo e a pessoa ela fica com a aparência de doente, né? Ela tá ali magra, mas porém seca, não tem músculo. Que é diferente de quem é magro e tem músculo. Por quê? Porque ele não tem essa aparência de doença, né? É uma aparência saudável mesmo, bonito. Pois é, e todo mundo quer emagrecer, e aí quando a gente fala emagrecimento, as pessoas falam emagrecimento, elas ficam levando em referência aquelas pessoas que têm uma boa qualidade muscular, tá mais durinho, menos celulite ali à mostra, menos flacidez. Se você só emagrece e não cuida dessa questão da massa muscular, você vai ficar magro, mas você vai ficar aquele falso magro, com mais flacidez, mais às vezes uma gordura localizada ali, mais celulite à mostra, e não é o que todo mundo quer, né? O que me leva à próxima pergunta. Dr. José Paulo Rezende Marques, é melhor um gordinho ativo ou um magrinho sedentário? Rapaz, aí você me complicou. Agora eu te peguei, doutor José Paulo. Porque as duas situações são péssimas, vamos dizer assim. Né? Eu vou te dar um exemplo. A gente sabe que o gordinho, por exemplo, ele tem mais risco de infartar. Sim. Porém, o infarto costuma ser menos grave do que o magro. É mesmo? O magro, ele tem menos chance de infartar, mas a gravidade do infarto costuma ser mais. E se ele for sedentário e magro, ele tem chance? Exatamente, com certeza. Que com certeza. coisa. Ainda mais se for um sedentário, magro, obviamente, mas com alimentação totalmente desregrada. Isso, sem dúvida, sem sombra, aumenta muito o risco, né, cardiometabólico. É até bom dizer isso, porque às vezes quem nos ouve está muito acostumado com essa familiaridade com a gordura. E é normal, né? Até porque quantos obesos nós conhecemos? Hoje em dia tem muitos, antigamente não, né? Há um tempo atrás, quando a comida não era abundante dessa forma, na verdade a comida não era industrializada, essa que é a verdade. No Brasil sempre foi muito abundante, né? Mas essa é a questão, a pessoa, ela tá familiarizada. Ela não sabe que o risco cardíaco é muito grande. Parece que para cada centímetro de cintura que aumenta exponencialmente as possibilidades de infarto, né? Exatamente. Então, assim, só aí a pessoa que é obesa já precisa parar para pensar. Se você continuar aí, a sua chance de não estar aqui nos próximos meses é real. É alta. É porque essa gordura, a gordura abdominal, ela tá muito ligada à questão da gordura visceral também, né? A gente tem a gordura subcutânea e tem a gordura visceral, que é a gordura que fica entre os órgãos. Então, acaba que o risco ali é maior pelo fato da gordura estar entre os órgãos. A visceral a gente não vê, né? Não, ela é a gordura mais profunda. Mesmo, é isso. E pode estar grande. Teve uma vez que eu fiz um exame de rotina, e aí eu achei até estranho, porque fizeram aquele ultrassom, né? Pra olhar os rins. Aí passou aquele gel, fígado. Fiquei pensando, rapaz, tô me sentindo uma mulher grávida, que coisa estranha. Passa o gel no corpo pra poder ver o pâncreas. Aí tá, eu falei, e aí, doutor, tá tudo certo? Não, o exame, depois o médico vai te dizer. Eu falei, tudo bem. Pensei que o senhor era o médico, mas tá certo. E ele era só o do exame. Aí, meu amigo, chega pra mim, o exame tava escrito no fundo da página. Esteatose moderada. Análise. Rapaz, Didi bateu aquela sensação, né? Já separei as senhas do banco, já peguei as chaves já do cofre, entreguei pra minha esposa, falei, meu amor, tá tudo aqui, cuida da nossa família. Quando, na verdade, parece que a obesidade dá esteatose, né, doutor? Então, isso é algo comum. Vamos voltar um pouquinho no passado. Sim. Antigamente, todo mundo achava que esteatose, cirrose como consequência, era algo de quem bebia muito, de alcoólatras, né? Sim. Mas, com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais frequente devido ao aumento de obesidade e de alimentos, claro, industrializados, essa mudança de hábito alimentar, enfim. Então, hoje nós já sabemos o seguinte, que não é o álcool necessariamente que causa a esteatose. Nós temos a esteatose alcoólica e a não alcoólica. A não alcoólica é por excessos. E excesso de quê? De gordura? Não necessariamente. Normalmente é o excesso de carboidratos. Me disseram até que termogênico, é esse que a gente coloca na academia para poder queimar, que se você não usar direito, pode dar esteatose também, né?
Pela inflamação hepática, às vezes um metabolismo hepático aumentado ali que pode levar a alguma lesão, enfim. Mas a questão mesmo é a alimentação, não tem para onde correr disso. Né? O excesso de carboidrato, ele gera essa inflamação hepática a longo prazo e vai acumulando mais gordura ali no fígado. Tá? Pelo excesso de carboidratos mesmo. Sim. Então, nós antes pensávamos no seguinte, Guilherme, que esteatose vinha grau 1, grau 2, grau 3 e cirrose. Né? Saiu um estudo recente onde mostrou que a esteatose, por exemplo, ela não precisa seguir etapas. Ela não precisa escalonar de maneira gradual. Vou dar um exemplo prático. Uma esteatose grau 1, ela não necessariamente precisa subir para grau 2 ou moderada. Entendi. Ela pode literalmente ir para grau 3. E isso acabou chamando ainda mais nossa atenção para o cuidado do esteatótico. O salto é muito grande, hein? Exatamente. E o final desse processo é a cirrose. E cirrose é um processo sem cura. Sim. Não tem o que fazer. Engraçado, é transplante né? hepático. Porque assim, cirrose é algo que todo mundo diz, é coisa de cachaceiro. Exatamente. Mas se a pessoa está comendo gordura desenfreada, dependendo da situação, pode chegar a ter uma cirrose. Com certeza. Carboidratos em excesso, com certeza. Pelo aumento de resistência à insulina, entre outras coisas mais profundas aí que a gente pode entrar nesse mérito, mas que aumenta, claro, a inflamação hepática e, consequentemente, pode gerar uma cirrose a longo prazo. Sim. Só para dizer, eu controlei minha esteatose, né? Já dizendo logo, não, povinho. Saudável. Lá vai mais um locutor da Vinha, não é verdade? Mas, enfim, é importante que a gente tenha essa conversa para, de repente, trazer à luz. Uma pergunta, todo obeso, ele está, assim, nessa necessidade de fazer uma cirurgia, porque depois que a bariátrica começou, as pessoas elas acham que é o único caminho. E na verdade não é o melhor, né? É melhor deixá-lo exclusivo para aqueles que estão... Que realmente necessitam, né? Isso, super obesos. Exato. Né? Olha, o que tem se falado muito hoje em dia são dessas novas drogas, né? Desses novos medicamentos para a obesidade. E estão aí sugerindo uma nova era do emagrecimento. Uma nova era onde nós vamos reduzir ou minimizar o máximo possível a cirurgia bariátrica. Maravilha. Porque esses medicamentos atuais, por exemplo, o Mounjaro, o Cagricema, que está vindo por aí ainda, entre outros, eles têm efeito similar ao da bariátrica e sem um procedimento invasivo. Que maravilha. São medicamentos absurdos, muito bons, mas é claro, assim como a bariátrica tem seus prós e seus contras, a medicação também tem seus prós e seus contras, e isso tem que ser muito bem avaliado para indicar ou não a cirurgia também. Sim. Para que haja também esse equilíbrio, senão de novo volta e você entrar de cabeça num processo e depois ele não resolver sozinho, né? Fora que assim, nós não podemos pegar um único processo e deixar que ele seja um milagre. Eu já vi bariátricos, infelizmente, piorarem depois da cirurgia e já vi também pessoas incríveis com resultado louvável. Mas tudo depende do processo, da equipe. Da mudança de hábitos mesmo. Mudança de hábitos, que é a única coisa que realmente muda a pessoa, Exatamente. Né? Tem que mudar a mentalidade aí. A gente até voltando um pouquinho ao assunto que você tinha falado a respeito, né, de como as pessoas estão engordando mais nos últimos anos, que tem a ver com a questão dos alimentos industrializados, mas a gente tem que puxar um pouco para esse ponto da questão do emocional também. As pessoas estão mais ansiosas e acabam descontando muito isso na alimentação. Então é um dos motivos pelo qual as pessoas estão engordando bastante também, né? Que inclusive a gente tem a psicóloga, né, que trata os pacientes lá no instituto, para cuidar dessa questão emocional. Ah, meu amigo, aí você pega quase todo mundo, né? Porque realmente o descontrole emocional vai descontrolar tudo, né? Com certeza. O corpo inteiro vai sentir essa emoção. É aquilo, né, Guilherme? Você não tem que emagrecer só o corpo, tem que emagrecer a mente também. Não é fazer uma reeducação, é uma reabilitação. Literalmente. Fazer o tratamento completo. Agora, quando a pessoa faz, aí é lindo, né? Que a pessoa atravessa do outro lado, mostra para que veio e caminha sozinha, que eu acho que é o mais difícil. Porque geralmente, assim, enquanto tá tratando, tá tudo bem. Parou de tratar, desenrola a vida toda de novo, voltam os problemas, volta o negócio. Uma pergunta, precisa ser rato de academia, né? Aquela pessoa apaixonada em exercício físico para ser uma pessoa saudável? Como é que é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. O interessante seria a pessoa não ser sedentária. Sim. Né? Uma alimentação balanceada e fora do sedentarismo, isso com certeza já é suficiente para ter um controle glicêmico, ter um controle metabólico desse paciente. A questão de comparar um rato de academia, por exemplo, um atleta a uma pessoa, sempre ali. É uma profissão, entende? Então não tem como a gente fazer um comparativo. Até porque, vou dar um exemplo prático. Os pacientes obesos, que têm obesidade, eles não gostam de academia. São poucos que gostam. Eles se sentem mal, a autoestima não está muito boa. Enfim, ele não está se sentindo bem ali naquele ambiente. Então eles não gostam muito de treinar. Então nós usamos estratégias, mesmo que seja exercício domiciliar, mesmo que seja algum exercício mais prático para ele fazer, para ele poder introduzir nesse meio e deixar o sedentarismo. Sim. Então não necessariamente é uma intensidade muito alta.
E tem que fazer com que aquilo se torne um hábito, faça parte da rotina e do dia a dia. Porque nós não vamos estar motivados todos os dias, nós não vamos querer ir para academia todos os dias, mas aquilo ali tem que virar uma obrigação. E eu falo muito dentro do consultório da questão do hábito angular. Um hábito leva a outro hábito. Então, por exemplo, se você acorda, faz uma caminhadinha, nem que seja de 20 minutos, a tendência em você voltar para casa e procurar algo mais saudável para comer é muito maior do que quando você não faz nada. Então, assim, ela tem que introduzir aquilo na rotina dela, nem que seja 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, o que não pode é ficar parado. E começar devagar também, né? O que eu percebi é que as pessoas que vão fazer todo dia, aí não faz nenhum dia e não resolve nada. Vou te falar outro exemplo. Sim. O que hoje nós recomendamos, por exemplo, um paciente que está em tratamento, um paciente obeso, que nunca teve prática de atividade física. Vamos lá, vamos supor que ele mora em um prédio, onde tem uma academia simples, uma coisa básica, que fica vazia, ele vai conseguir tranquilo. Se ele conseguir 3 vezes na semana, fazer exercícios de treinar no máximo até 30 minutos, fazendo exercício full body, sabe o que é full body? O que é o full body? Exercício do corpo inteiro, vamos dizer assim. Faz um exercício de perna, membro superior, membro inferior, assim, bem mesclado mesmo. Se ele fizer isso por 30 minutos, 3 vezes na semana, já está passando de bom. Não precisa mais. Que maravilha. Introduzir, e é pouco tempo, hein? Para começar. Com certeza. Tá fácil. Com certeza. Tá melhor do que a proposta que eu tinha na minha cabeça, né? Na minha cabeça eu já pensei assim, rapaz, é por isso que as academias ganham tanto dinheiro, né? Eu vou assinar o plano Black Infinity Master, que me dá acesso a academias no Brasil inteiro. Meu amigo, eu não vou nem do lado da minha casa, eu vou ir onde mais? Você já viu essas academias? Tem plano pro mundo inteiro. Não, se você sair do Brasil, se tiver academia lá, pode fazer. Aquele Gympass, viu? Exatamente. Você tem acesso a tudo. Enfim, você tem que usar pelo menos aqui na sua cidade, né? Você vai usar quando? Mas, Guilherme, essa mudança de hábito, ela não é fácil. Assim, eu estou frisando isso porque não é algo tão comum. Nós falamos assim, tem que ir 3 vezes, tem que ir 2 vezes, tem que seguir a dieta. Mas uma mudança de hábito é algo que demanda muita energia do paciente, inclusive. Então, assim, é um trabalho realmente árduo que a gente tem que fazer ali. Às vezes o paciente retorna, ele nem introduziu ainda, a gente tem que ir trabalhando na cabeça dele, tem que ir estimulando o paciente. Então, é realmente muito difícil, mas é muito satisfatório quando tem resultado. E o perfil desses pacientes que dão certo, geralmente é alguém que sofreu uma dor muito grande, né? Ou, enfim, eu já vi pessoas que quase morreram. Não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Sempre tem alguma coisa assim para empurrar a pessoa, né? Olha, uma motivação ali que eu vejo muito grande em muitos pacientes que são até mais jovens, e que eu já escutei isso inúmeras vezes no consultório, que é falando, olha, eu preciso emagrecer porque eu não consigo mais agachar e levantar sem me desequilibrar. Eu não consigo brincar com meu filho, eu não consigo brincar com a minha filha. Você tá doido. Aí então ruim isso, mesmo. até nós, do outro lado, na mesa, nós ficamos até, assim, chocados, né? Falando, nossa, mas que situação. Eu preciso ajudar esse paciente. Você perde o mínimo da vida, Exatamente. né? Sim. O básico que é poder cuidar da sua família, né? Imagina uma situação de crise, que você vai ter que ter disposição para fazer coisas maiores. E tem que ter paciência, não tem jeito, tem que ter paciência. As pessoas costumam muito a se comparar umas com as outras, às vezes se comparam com pessoas que têm uma realidade completamente diferente, não é dessa forma, entendeu? Às vezes está se comparando com um atleta, às vezes o paciente fala assim, porque a pessoa tal, eu falo assim, mas como que é a vida da pessoa tal, qual que é a idade dela, como que é a rotina dela, você tem que buscar a sua versão, a sua melhor versão e a sua evolução. Não é se basear muito nos outros. E essa questão da comparação hoje em dia, que as pessoas estão adoecendo e elas estão querendo milagre, elas querem coisas muito rápidas, resultados muito rápidos. E aí, uma coisinha ou outra ali que desliza, às vezes tá fazendo a dieta, aí saiu, comeu alguma coisa fora, a pessoa desiste. Né? E aí isso Acusação, acaba né? perdendo ali o controle de tudo. Então, em vez dela continuar, manter a constância, errei, no dia seguinte vou fazer de novo minha dieta, volto para dieta normal, não, acaba desistindo, acaba se frustrando. E aí a gente tem que cuidar dessa parte aí também e mostrar que não é bem assim. Esse negócio de acusação é a coisa mais grave, né? Inclusive para familiares. Você não disse que tá no tratamento? Eu tô vendo seu tratamento. A família sempre ajudando. Não, você tá acima do peso, Aí a pessoa vai lá e emagrece. Opa, peraí, tá ficando magro demais, magro demais. Credo, Deus me livre, ajude as pessoas que você ama, não fica acusando não para ajudar ela. E a rede social acho que é o melhor lugar para comparação. Então se você puder, foge da rede social, foge da blogueira. Ela tá mentindo pra você. A blogueira está mentindo, ela faz propaganda da Seara, só que ela é vegana. Enfim, deixa eu agradecer a presença dos nossos notáveis. Essa 1 hora passou muito rápido e eu quero dizer uma coisa pra vocês. Tudo o que foi dito aqui
você pode continuar acompanhando lá nas redes sociais, os nossos notáveis. E eu queria fazer um desafio. Eu vi já a paciência do Dr. José Paulo e essa equipe multidisciplinar que tem a Cristal e todo mundo lá na clínica. Então, eu vou fazer uma visita para vocês lá. Com certeza. Eu quero estar presente na clínica do Dr. José Paulo. Quem sabe eu não consigo finalmente emagrecer, que é um projeto antigo. Eu posso falar isso aqui ao vivo no Mesa dos Notáveis, porque os ouvintes que me acompanham sabem, estou sempre falando das minhas experiências nesses programas de emagrecimento. Eu acho que chegou a hora, né, doutor José Paulo? Rapaz, você vai ser muito mais do que bem-vindo. Nossa, vai ser nosso exemplo aí, vai dar tudo certo. Tem café lá na clínica? Já comecei errado, Didi. Oh, Deus, me ajuda. Café sem açúcar. Aí, é bom também, tudo certo. Mas deixa eu agradecer. Querida Cristal Barros Vilas Boas, nossa especialista em emagrecimento, que tem pós em nutrição esportiva e atende também lá no Instituto Dr. José Paulo Rezende. Cristal, obrigado pelas informações. Foi um prazer. Passa as redes sociais, onde o pessoal continua acompanhando. E, não sei, tem alguma receita boa que você vai deixar pro pessoal lá na rede social? Então, gente, meu Instagram é Nutri Cristal Vilas Boas, Cristal com Y, tá? Quem quiser acompanhar lá, esses dias pra trás eu até postei um vídeo da minha evolução. Eu já sofri muito com a balança, já estive bem acima do peso. Recentemente passei por outro processo, outro protocolo lá com a ajuda do Dr. José. Então, assim, eu transformei a minha vida. Vivia fazendo muitas dietas restritivas e acaba naquele efeito sanfona, que é o maior problema das pessoas. Então, depois de me formar, depois de estudar e atuar na área, eu aprendi como que realmente você consegue se manter ali estável, né? Conseguir um resultado bom. Então, todo dia posto ali um pouco de informação, mostro a rotina, posto sobre alimentação, de tudo um pouco. Então vocês me acompanham lá que eu vou estar sempre trazendo novidade para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder trazer um pouquinho de informação aqui para vocês nessa 1 horinha. A honra foi nossa. Depois manda aquela receita do bolinho de milharina. É ou não é verdade? Vou mostrar como é que funciona a nutrição básica, comida Legal. De verdade. Comida de verdade. Mas não é pão de queijo com... Como é que é? Quem não pode usar polvilho, farinha. Não, gente. Dá pra encaixar um pão de queijo aí, sim. É? Vamos desmistificar alguns mitos aí. Me acompanhe lá pra vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças também, não. Nutrição é qualitativa e quantitativa. A gente calcular ali, às vezes uma coisinha ou outra dá pra encaixar sem sofrimento. Que maravilha. Notícia maravilhosa. Parabéns, Cristal, pelo brilhantismo. Obrigado pela participação. Dr. José Paulo, ele que reuniu o Dream Team do emagrecimento mundial. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. José Paulo, porque não só foi uma conversa produtiva, como a gente percebe que a nutrição está evoluindo. Antigamente a gente falava só o básico, come ovo, barrinha de cereal. Hoje em dia mudou tudo. Mudou até a maneira de dizer o que é emagrecimento, não é o que as pessoas pensavam. Quero agradecer ao Dr. José Paulo, médico especialista em nutrologia clínica e medicina do exercício e esporte. Ele é lá do Instituto Dr. José Paulo e, inclusive, vai deixar o Instagram para você continuar vendo os resultados. Eu já segui o doutor aqui nas redes sociais, já vi que tem um antes e depois de uma galera, o que vale a pena você conferir. Dr. José, obrigado. Guilherme, muito obrigado aí pelo convite. Cristal, obrigado por estar aqui também fazendo parte dessa conversa. Obrigada. Foi uma horinha ali que passou rápido demais da conta. Poderia ter mais 1 hora aqui que a gente ia ter assunto de sobra para falar sobre esse tema. Até deixo aberto também a outras oportunidades de a gente conversar ainda mais sobre esse tema, esclarecer ainda mais mitos e trazer mais verdades e conhecimento. O que eu digo sempre e o que eu quero enfatizar aqui é que a estética, ela tem o seu grau de importância, mas é claro, a saúde é sempre a prioridade dentro de um tratamento. Então, busquem informações, procurem estar sempre bem informados e conscientizados sobre obesidade, sobre emagrecimento e sobre outros temas aí que fazem parte da nutrologia e medicina do esporte, para que vocês não sejam, não enganados, mas que não sejam passados para trás com informações que já estão ultrapassadas. Sim, e uma coisa, viu, doutor José Paulo, que enquanto a gente conversava eu pensava, o motor de Fórmula 1, ele roda pouco mais de 2.000 quilômetros, né? E aí ele já é trocado. Já o motor de um carro, né, que roda aí a vida, vai o quê? Uns 100 mil quilômetros para mais, né? Então por que eu estou dizendo isso? Você tem que escolher como é que você quer viver. Você quer viver na velocidade máxima sempre, então exigindo do seu corpo a saúde que você tem na sua juventude, sendo obeso, comendo o que você quiser, para um dia você parar de funcionar o motor ou viver mais tempo, né, doutor José? Com certeza. Exigindo do seu corpo só aquilo que é necessário e entregando saúde e qualidade de vida para todo mundo que vive com você. Qual que é o Instagram lá, doutor José Paulo? É Dr. José Paulo Rezende com S.
Pode seguir lá que é sucesso garantido. Pode seguir, lá eu vou mostrar também antes e depois de pacientes, a rotina ali no instituto, falar um pouco mais sobre vários temas como medicações, suplementos, estilo de vida num contexto geral. Ó, pra falar que eu não tô mentindo, hein? Isso aqui é lá no Instagram dele, quem tá no YouTube tá vendo aí. Olha aí o que a disciplina e a equipe certa de profissionais não fez com esse paciente. Tá vendo aí, né, Didi? A barriga do ombro foi embora. Ô, Guilherme, esse paciente foi um caso, assim, fantástico. Porque ele perdeu 22% de gordura, se eu não me engano, em 4 meses. É mesmo? E ele era tabagista, ele cessou o tabagismo, ele era etilista, cessou o etilismo. Olha que maravilha. Tudo com esse acompanhamento multidisciplinar. E Não. é claro, muita força de vontade. Não podemos minimizar isso. Claro, emagrecer, eu vou te falar, é difícil. Agora, deixar de ser tabagista e também alcoólatra, isso aí é loucura. Que Com maravilha. Que é isso? Ó, eu não sou tabagista, eu não sou etilista, eu só sou viciado em café. Tem solução pra mim ou não tem? Com certeza. Obrigado, doutor José, mais uma vez. Uma alegria ter recebido vocês aqui. Ouvinte, por que você não pode perder esse programa? Porque é sempre uma alegria ter a sua companhia. Obrigado. Amanhã tem mais Mesa dos Notáveis, eu te espero. Mas desde já, fique sempre conosco. Uma alegria estar aqui com especialistas tão qualificados para um programa tão abençoado. Amanhã eu te encontro. Até lá. Tchau.